E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Vamos agora começar a falar sobre os principais tipos de poliedros. Eu sou o professor Aldair Júnior e nessa aula vamos trazer os conceitos iniciais de prismas, como também as suas áreas. Desde já, se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Nós sabemos que os principais tipos de poliedros são o prisma e a pirâmide. Nessa aula e na próxima vamos falar sobre os prismas. E o que é um prisma? Nós temos aqui o esboço do que é um prisma. Eu tenho aqui esses dois planos, esse plano azul claro, beta, e esse cinza, o alfa. Esses dois planos, eles são paralelos, tá? E o que é um prisma? Nós vamos considerar esse polígono aqui de cima, esse nosso pentágono no caso, que está contido na base beta. O prisma será formado pela sua projeção na base alfa. Então, tudo isso aqui é o nosso prisma. É claro, nós poderíamos ter qualquer tipo de polígono aqui. Nesse caso, nós temos um pentágono. Nesse caso aqui, nós temos também um prisma, tá? E a base desse prisma é um triângulo, tá? Dois triângulos, são as nossas duas bases. Aqui eu tenho um plano beta e também um plano alfa, lembrando que esses dois planos são paralelos. E aqui nós temos a altura. A altura de um prisma é a distância entre os dois planos. Nós temos as bases do prisma, né? As bases são os polígonos que estão contidos nos planos paralelos. Nós temos aqui as faces laterais, né, que são esses polígonos que estão no lado do nosso prisma. Nós temos essas arestas da base, ó, são essas arestas aqui das nossas duas bases, são as nossas arestas da base. E também teremos as arestas laterais, que são as arestas aqui dos polígonos que estão na lateral do nosso prisma. Suas superfícies são constituídas de polígono. As suas superfícies são constituídas de polígonos, então todas as suas faces são polígonos. Nós temos aqui que essa base A1, A2, A3 e a B1, B2, B3, essas duas bases, além de paralelas, é claro, já que estão em planos paralelos, essas duas bases, nesse caso, são triângulos. Aí nós podemos ter triângulos, quadriláteros, pentágonos, tá? Qualquer tipo de polígono nos dois planos que são paralelos. Nós temos aqui, ó, o polígono A1, A2, B1, B2, A1, A3, B1 e B3, o lá atrás, e o A2, o A3, B2, B3, esse aqui. Esses três polígonos são paralelogramos. Então, nesse caso, os nossos polígonos das faces, dos lados, né, são paralelogramos. As duas bases paralelas, elas são obrigatoriamente iguais no nosso prisma. Nesse caso, A1, A2, A3, B1, B2, B3, elas são paralelas e são congruentes. As arestas do prisma paralelas, elas são iguais. Ou seja, essas arestas laterais aqui, além de paralelas, elas também são iguais, ou seja, têm o mesmo comprimento. Nesse caso, A1, B1, ó, A2, B2, A3 e B3, todas são paralelas entre si e também são congruentes entre si. E por fim, a distância entre o plano alfa, esse plano cinza, e o plano beta, esse azul, a distância entre esses dois planos é a nossa altura. Então, esses são os elementos e propriedades do nosso prisma, um tipo importante de poliedro. Nós também podemos classificar os nossos prismas em relação ao número de lados de cada polígono da base. Então, os prismas, eles são classificados pelo número de lados dos seus polígonos que estão na base. Um prisma que tem a base como um triângulo, nós chamamos esse prisma de prisma triangular.
Um prisma que tem uma base em forma de quadrilátero será um prisma quadrangular. Um prisma com base em forma de pentágono, nós teremos aí um prisma pentagonal. E por aí vai, né? Em relação à inclinação das arestas laterais, em relação aos planos que estão na base, nós podemos classificar os prismas em dois. Os prismas oblíquo, né? No prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas aos planos da base. Então, esse aqui seria um exemplo de prisma oblíquo. Perceba que essas arestas aqui, elas são oblíquas, elas não são retas em relação às duas bases. Nesse caso aqui, no prisma reto, as arestas formam com as bases ângulos de 90 graus. Então, aqui está um exemplo de prisma reto. Então, agora nós vamos trazer alguns exemplos. Eu tenho aqui esse prisma, esse e esse. Esse primeiro prisma, nós temos o que? Um prisma oblíquo, porque suas arestas laterais são oblíquas aos dois planos da base, né? E também, isso aqui é um prisma triangular. Então, isso aqui é um prisma triangular oblíquo. É triangular porque as suas bases são triângulos e é oblíquo porque as arestas laterais são oblíquas aos planos da base. Nesse segundo caso, nós temos um prisma reto, tá? A base é um quadrado. Então, nós temos um prisma quadrangular reto. Ou, como nós sabemos que um quadrado é um polígono regular, nós podemos chamar também de prisma quadrangular regular. Nesse caso, nós temos um prisma onde as suas bases são heptágonos, ou seja, tem 7 lados. Nesse caso, nós temos um prisma heptagonal reto ou oblíquo? Reto. Nós temos dois importantes tipos de prisma. Nós temos um trapezoidal e temos também um prisma paralelepípedo. Paralelepípedo que a gente já consegue imaginar, né, a associação com os paralelogramos, né? Então, o paralelepípedo é justamente um prisma cuja sua particularidade é que qualquer de suas faces pode ser a base desse prisma. E é claro, no paralelepípedo, as suas faces são o que? Paralelogramos. Daí o nome paralelepípedo. Então nós temos, é claro, dois tipos também, o paralelepípedo oblíquo e o reto. Nós temos aqui o paralelepípedo oblíquo, as arestas laterais desse paralelepípedo são oblíquas em relação às duas bases, tanto a de cima como a de baixo. E é claro, todos os seus polígonos, todas as suas faces são formados por paralelogramos, daí o nome paralelepípedo. E aqui nós temos um paralelepípedo reto. É um prisma com faces em forma de paralelogramos, tá? E quando ele é reto, é porque, além de paralelogramo, os seus lados são retângulos. Retângulo é um tipo de paralelogramo, nós vimos no curso passado de geometria plana. Aqui nós temos um paralelogramo e aqui nós temos um retângulo. Então, seus lados serão retângulos. Por que serão retângulos? Porque como é um paralelepípedo reto, forma com as bases ângulos de 90 graus. E o retângulo nós vimos que é um tipo de paralelogramo cujos seus ângulos são 90 graus. Nós temos aqui, né, um importante tipo de paralelepípedo reto, o paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos. Então você tem aí um prisma onde as suas 6 faces elas são retângulos. Então aqui está ele, o nosso prisma, que é paralelepípedo, porque as suas faces são paralelogramos. E desses 6 paralelogramos, todos eles são especificamente retângulos. Aí aqui a gente traz a planificação, né? A gente já aprendeu o que é uma planificação. Então essa é a planificação de um paralelepípedo retângulo. E trouxemos também um exemplo no dia a dia, né? Um exemplo no cotidiano. Aqui trouxemos uma caixa de sapato. Vamos aprender a calcular a área de um paralelepípedo. Nós vimos que calcular a área de alguma coisa é calcular quanto espaço aquela determinada coisa ocupa. Então é calcular a superfície, né? Então nós temos aqui o nosso paralelepípedo retângulo, tá?
e nós vamos calcular a área dele. O que seria calcular a área desse paralelepípedo que é uma figura tridimensional? Você imagine calcular a área como calcular a casca, só a casca desse nosso paralelepípedo e não o que tem dentro dele. Então a gente quer a área de todas as faces, a superfície, somente a casca. Isso é calcular a área de uma figura. E nesse caso aqui, um paralelepípedo retângulo. Nós temos aqui as medidas, né? Eu tenho o comprimento A, largura B, esse pedaço aqui, né? E a altura C. Para a gente encontrar e demonstrar a fórmula da área, eu vou planificar esse paralelepípedo retângulo. Eu vou obter isso aqui. Agora eu vou atribuir essas medidas aqui. Nós sabemos que a base do nosso paralelogramo é essa daqui. Então esse pedacinho vale quem? Vale A. Então se esse pedacinho aqui vale A, e todos esses pedaços, como é retângulo, né? Tudo isso aqui será igual a A também. Tá? Então todas essas medidas irão valer A, porque tem o mesmo tamanho. Quanto vale esse pedaço aqui? Ora, vale B. Então esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse aqui, esse, todos irão valer B. E a gente sabe que esse pedacinho, quando a gente fechar essa planificação, será justamente a nossa altura. Ó. Você pode imaginar. Então esse pedaço aqui mede C. E todos os outros irão medir C também. Então a gente já atribuiu todas as medidas. Para calcular a área de todo o nosso paralelepípedo retângulo, nós temos que somar a área de todos esses retângulos que a gente tem no nosso paralelepípedo retângulo. Então nós temos que calcular a área separadamente de todos esses retângulos aqui. Então eu vou chamar esse retângulo aqui, vou chamar a sua área de área 1. Como esse retângulo é igual a esse, ó, perceba que eles têm a mesma medida. Ó. Mede A e aqui mede A. Nas laterais, mede B e B, e aqui B e B. Eles têm a mesma medida. Então, se a área aqui é área 1, eu vou chamar essa área aqui de área 1 também. Agora, vamos observar essa área aqui. É justamente essa área lateral. Eu vou chamar essa área aqui de área 2. Essa área é igual a essa daqui. Por quê? Ó, eu tenho o comprimento valendo A aqui. E, nesse caso, a altura do meu retângulo vai medir C em ambos os casos. Então, aqui, a sua área vai ser área 2 também. E é claro que esse pedaço é igual a esse, eu vou chamar ambos de área 3. Então a gente pode perceber que nesse prisma nós temos retângulos congruentes, pegando 2 em 2, tá? E que nós podemos perceber que a área da superfície é a soma de todas essas áreas. Então eu tenho a área 1 duas vezes, a área 2 duas vezes e a área 3 duas vezes. Então eu vou ter que a área total é 2 vezes A1 mais 2 vezes A2 mais 2 vezes A3. Quem é a área 1? Essa área aqui. Isso aqui é um retângulo. E nós vimos que a área de um retângulo é base vezes altura. Então eu vou ter A vezes B. A2, a sua área é A vezes C. E A3, a sua área é C vezes B, ou B vezes C. Substituindo, a gente chega nesse resultado. Então, a área de um paralelepípedo retângulo é 2 vezes o comprimento vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento vezes a altura, mais 2 vezes a largura vezes a altura. E em relação à diagonal, a diagonal de um paralelepípedo retângulo. Eu tenho aqui o nosso paralelepípedo retângulo, tem as mesmas dimensões, né, as mesmas medidas. Como a gente faz para calcular a diagonal? O que é a diagonal? É justamente essa parte aqui, tá? Pegando as duas extremidades opostas desse meu paralelepípedo retângulo. Aqui eu obtive um triângulo, ele vai ser bastante útil para a gente. Então, eu vou chamar aqui os vértices desse meu paralelepípedo da base inferior, vou chamar de AB, CD. E os da base superior de A', B', C' e D'. E eu vou colocar esses mesmos comprimentos, essas mesmas dimensões aqui. Eu vou chamar essa minha diagonal, que eu quero encontrar a fórmula dela, de Dzinho. E a sua projeção na base ABCD, vou chamar de Dzinho'. Agora vamos olhar para essa base inferior.
para essa base A, B, C, D. Eu vou colocar ela aqui, tá? Então esse é o nosso retângulo que a gente vai ter aqui. Perceba que esse segmento Dzinho', ele será a diagonal desse nosso retângulo. E é claro, quais são as dimensões da minha base? O comprimento mede A e a largura mede B. Agora, eu vou pegar esse meu retângulo que corta esse prisma em dois. Esse retângulo que está na minha diagonal. É esse retângulo aqui, ó. D', B', B e D. Esse retângulo aqui. Nós sabemos que as dimensões são: a diagonal que a gente quer encontrar vai estar aqui. Essa parte inferior vai medir D'U'. E isso aqui é a altura, que é C. Agora nós vamos perceber que esses dois triângulos, o BAD e o D' DB, são retângulos. Portanto, vale a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Então nós vamos obter esses dois triângulos. E nesse primeiro triângulo, nós vamos obter o teorema de Pitágoras. Então, essa minha hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa nesse triângulo 2. A minha diagonal ao quadrado é igual a D' ao quadrado mais C ao quadrado. Eu tenho um D' ao quadrado. D' ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então eu vou substituir aqui, tá? Então, substituindo por a ao quadrado mais b ao quadrado, eu vou ter que d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui eu tenho um expoente 2 e vou transformar no outro lado em uma raiz quadrada. Então, a fórmula para calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das minhas três dimensões. Vamos falar agora sobre o cubo. O cubo ele é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 quadrados. O cubo é uma particularidade do nosso paralelepípedo retângulo, já que o quadrado é um retângulo. Então, um cubo é também um paralelepípedo retângulo. E a gente sabe, né, que aqui está o nosso cubo. Ele é composto, e no caso, por 6 quadrados. Todas as suas faces são quadradas. Aqui está a sua planificação, né? Todos os quadrados. E um exemplo no dia a dia seria o cubo mágico, né? Todo mundo conhece um cubo mágico. Então nós vamos agora aprender a calcular a área de um cubo. Nós temos aqui o cubo, onde suas faces são quadradas, né? E as suas dimensões todas são iguais a A. A gente sabe que todo quadrado é retângulo. Então, todo cubo é paralelepípedo retângulo. Então, vale todas as formas que a gente já encontrou. A gente sabe que a área de um paralelepípedo retângulo é essa daí. 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. E a gente sabe que a fórmula da diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ora, mas a gente sabe que num cubo todas as faces são quadrados, não é? Então todas têm a mesma dimensão. Então B e C são a mesma coisa que A também. Então eu vou substituir aqui. Nessa primeira fórmula, na fórmula da área, eu vou substituir B por A e C por A também. 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A. A vezes A a gente sabe que é A ao quadrado. Então em ambos os casos eu terei 2A ao quadrado. E somando aqui, 2A ao quadrado mais 2A ao quadrado mais 2A ao quadrado, eu terei 6A ao quadrado. Então, a fórmula para achar a área de um cubo é 6A ao quadrado. E em relação à diagonal, vamos substituir também. Vamos pegar essa fórmula aqui, trocar o B por A e o C por A também. Eu vou ter isso daqui. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado vai dar 3A ao quadrado. Tudo isso na raiz. Ora, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, o A vai para fora da raiz quadrada. Então, eu vou ter a diagonal igual a A raiz de 3. Então, se a gente quiser encontrar a diagonal em um cubo, é só a gente pegar uma dimensão e multiplicar por raiz de 3. Trazemos agora um exercício bem bacana para a gente colocar em prática.
Calcule a medida da diagonal e a área total do paralelepípedo abaixo. Então aqui a gente tem um paralelepípedo, tá? Que é retângulo, óbvio. E as suas três dimensões são 2,2 centímetros de comprimento, 3,1 centímetros de largura e 2,7 centímetros de altura. Pede para a gente calcular a diagonal e a área total. Então primeiro a gente vai calcular a diagonal, que a gente sabe que é dado por essa fórmula. Substituindo, eu vou ter isso aqui. Resolvendo, 2,2 ao quadrado é 4,84, 3,1 ao quadrado 9,61 e 2,7 ao quadrado 7,29. Efetuando essa soma, eu vou ter 21,74. A raiz quadrada de 21,74 é aproximadamente 4,7. Isso é em centímetros. Agora, no caso da área, nós sabemos que a área de um paralelepípedo é dada por essa fórmula, né? E é só a gente substituir. Substituindo os respectivos valores, A, B e C, nós vamos ter isso daqui. E resolvendo essa continha de bodega, né? Nós vamos chegar nessa soma aqui desses três termos. E ao somar, nós vamos chegar que a resposta é 33,89 centímetros. E como é a área, isso é elevado ao quadrado. Então a área desse paralelepípedo e dessa questão é 33,89 centímetros quadrados. Então, novamente trazendo um pequeno resumo, nós vimos os poliedros e vimos que os poliedros são divididos em prismas e pirâmides. Nessa aula nós vimos os prismas. E sabemos que os prismas podem ser caracterizados em paralelepípedos, né? Que é o nosso foco principal, mas também temos o prisma trapezoidal. E o prisma paralelepípedo, ele é dividido em oblíquo e reto, né? Nós temos um paralelepípedo que pode ser oblíquo e pode ser reto. E nos prismas paralelepípedos retos, nós temos os prismas paralelepípedos retos retângulo. E nos prismas paralelepípedos retos retângulos, nós temos os cubos. Na próxima aula nós vamos falar sobre volumes de prismas. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Desde já se inscreva aqui no nosso canal, caso não for inscrito. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida. Não esqueça também de comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo.